Olá, sou Ana Paula Fredo, sou coach, mentora, consultora e hoje vamos conversar sobre aqueles erros mais comuns da liderança que todos nós cometemos. Que liderar é difícil, todos sabemos, seja na experiência, na função, seja como liderados. Mas quais são aqueles erros mais comuns que os líderes cometem e muitas vezes nem percebem? Vou começar por aquele mais comum de todos: uma falta de comunicação clara. Não transmitir de forma eficaz as expectativas, os objetivos, que pode levar a mal-entendidos e faltas de alinhamento, é uma das coisas mais sérias, né? Quantas vezes eu já ouvi, mas por que eu tenho que explicar isso? É tão óbvio. O óbvio não existe. Cada um de nós tem percepções diferentes sobre os fatos e muitas vezes os liderados não têm aquela informação completa, né, de tudo que está acontecendo na organização. Então, a pessoa responsável por dar essa visão geral, adivinha? É o líder. Se a gente deseja algo, a gente precisa dizer. Se a gente tem alguma expectativa sobre como essa tarefa tem que ser entregue, em formato, sobre o prazo, a gente tem que alinhar isso antes. As pessoas não adivinham. E não adianta se disfarçar dizendo que dá autonomia e liberdade, se no final você vai pedir para a pessoa refazer e adequar às suas preferências. Então, essa clareza é fundamental para evitar o retrabalho. A outro ponto, que é um erro comum, é a negligência no feedback. A gente evitar de dar um feedback construtivo ou um feedback negativo, que vai resultar na estagnação, na parada do desenvolvimento da equipe. A principal função do líder é desenvolver pessoas, para que elas sejam os melhores recursos disponíveis e possíveis para essa organização e aí entreguem os melhores resultados. Os líderes, às vezes, evitam de dar feedback, reclamam do funcionário para outra pessoa, criam um climão, ou então fala para outro departamento. Se existe alguém com problema de performance ou comportamento na sua equipe, adivinha de quem é a responsabilidade? É sua. Você tem que agir e apoiar essa pessoa para que ela tenha consciência e melhore. Fugir das conversas difíceis pode parecer uma forma de minimizar o estresse, já que a pessoa vai questionar, mas isso é só empurrar com a barriga, o problema não vai sumir e a tendência é piorar. Usar algumas técnicas, como aquele feedback SBIA, ou outras coisas importantes, como se preparar para a conversa, anotar os pontos, é importante para que você se acostume com essa prática e isso faça parte da sua rotina, pensando que o feedback sempre tem que gerar esse movimento e não a paralisia. Um outro erro é desconsiderar a diversidade. Alguns líderes parece que querem criar aquele exército de minions, né, para fazer uma gestão de espelho. Todo mundo igual, né? Todo mundo igual, todo mundo igual. Como se seguir sempre o mesmo padrão fosse o melhor caminho para todos os problemas. Uma equipe sem diversidade é uma equipe que não cresce, que um não desafia o outro, que não tem espaço para inovação, ideias diferentes, não tem crescimento, as pessoas não conseguem colaborar entre elas. Então, isso definitivamente é um erro. Outro erro é o microgerenciamento. É um erro muito comum no início de carreira de gestor. Controlar excessivamente o trabalho da equipe, que vai minando a confiança e a autonomia dos colaboradores. Isso faz com que o seu tempo seja mal empregado em atividades que não vão gerar valor. Ter ferramentas de monitoramento, acompanhamento, tudo isso sim é importante, mas tem que tomar cuidado para não deixar nossas preocupações e inseguranças minarem as oportunidades e o espaço de desenvolvimento das pessoas. Um outro erro é quando o líder é o mais resistente à mudança. A mudança é desconfortável e para os líderes, principalmente aqueles que acham que a liderança tem que ser baseada no domínio de todos os assuntos, de ter todas as respostas, é ainda mais assustador. Não se adaptar a essas novas circunstâncias, né, pode prejudicar a evolução da sua equipe ou da organização. E também você fecha as portas para novas ideias e oportunidades. A mudança vai acontecer, a mudança está sempre acontecendo. A gente precisa entender que isso faz parte da nossa rotina hoje em dia, que não adianta fugir dela. É melhor buscar ajuda, né, encará-la de frente. Outro erro é não resolver conflitos. Evitar abordar conflitos interpessoais que podem, né, aumentar as tensões, afetar o clima organizacional. Tá bom, eu não gosto de conflito, mas você tem que lidar com ele. Escolher as batalhas, ser estratégico, lidar com as situações. As coisas não desaparecem e muitas vezes se agravam. E a alta liderança precisa de pessoas capazes de lidar com situações difíceis com coragem e inteligência. Construir essas pontes onde antes tinha um bloqueio, um problema. Então,
é importante ter essa visão do todo para que você possa agir, né, de uma forma eficaz. Um outro, e eu acho que um erro também bastante comum é focar apenas em resultado. Ah, eu sou direcionado por resultado, sou direcionado por resultado. Mas se você só se concentra naqueles resultados e nas metas imediatas e você ignora o bem-estar, o desenvolvimento da equipe, isso não é sustentável, né? Para fazer qualquer coisa, você precisa de pessoas. E as pessoas não são máquinas. E mesmo as máquinas param, né? Eu aprendi isso com vários gerentes de manutenção que eu já fiz coaching, né? A performance varia, as máquinas variam. Então, esse olhar pode fazer a diferença entre um bom e um mau líder. Quando a gente ouve todos esses pontos, alguns líderes podem pensar: puxa, tô mal, eu tenho algumas dessas características. Tudo bem, todos nós temos pontos a desenvolver e eu mesma tenho vários deles para desenvolver. Agora eu não sou mais líder, mas eu também tinha esses pontos a desenvolver. Não se trata de ser igual a todos os líderes, mas se preocupar com o impacto que você gera em você, na sua equipe e na organização. Ter essa consciência é ponto fundamental para você dar continuidade a uma carreira de sucesso e buscar nas suas forças, nos seus talentos, as formas de solucionar essas questões. E é o passo necessário para que você chegue à sua excelência. Pensa nisso.